Segunda Reis 4, 1 a 7, um texto que é um clássico, tá? Acharam? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Isso é bênção de Deus para nossas vidas, bênção de Deus para quem está em casa. Vamos aproveitar a nossa gravação e propagandear o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, todos já conheciam esse texto? Já conhecia, Lucas? Todos já conheciam esse texto, né? Isso é um texto, bênção de Deus, é um texto profético na vida de cada um. É uma questão de entender esse texto, essa palavra, e toma ela para ti e não larga nunca mais, porque Deus, Ele é Senhor para prover todas as coisas, amados. Então, eu tenho colocado como tema dessa ministração: Deus proverá. Deus proverá bênçãos na tua vida. Deus proverá a necessidade do teu coração. Deus proverá tudo que você precisa, porque Ele é Senhor, Ele ama os seus filhos, e como Pai, Ele cuida de nós verdadeiramente como filhinhos. Então, ainda que você esteja atribulado, ainda que você esteja com medo, ainda que você esteja passando por tribulações, Deus proverá. Como a viúva aqui, a viúva com tribulações de uma vida normal. Todos têm tribulações. No caso dela, não é como no Brasil, né, que você pode ficar devendo R$1 milhão e fica por isso mesmo, sabe? Anos atrás, era uma prática quando uma família possuía muitas dívidas, e no caso essa senhora, né, que já não tinha mais o seu esposo, a única coisa de bem que ela tinha eram os seus filhos. E daí, seus filhos eram comprados e iam trabalhar como servos. Então, muito duro para uma mãe. Imagine se fosse agora, né, alguém querer retirar um de nossos filhos, né, para trabalhar a tal ponto, né, de pagar toda a sua dívida. Então é muito cruel, né, muito injusto. E na vida nós temos problemas de todos os tamanhos.
A vida do dia a dia, ela pode trazer surpresas para nós. Nós podemos, e nem sempre a culpa é do diabo. Nem sempre a culpa é do diabo. Tá? O diabo, ele tem as suas maldições, as suas estratégias, tá? Mas nem sempre é culpa dele. Às vezes são consequências do dia a dia. Exemplo, eu posso perder o meu emprego. Eu posso perder o meu emprego. Tá? Imagine, vamos sonhar que eu ganhe 15 mil reais. Uma pessoa que ganha 15 mil reais, ela tem um padrão de vida diferente do que aquele que ganha 1.500. Ele tem o seu carro, a prestação do seu carro, ele está adquirindo algum imóvel, sei lá, ele sonha com outros projetos, né? Passeia um pouquinho mais, tem internet disso, tem Sky daquilo, enfim, ele vive diferente. Aí quando você perde o emprego, você tem um monte de custos fixos que às vezes não dá para sanar de uma hora para outra. Sabe aquela roda, ela anda de um jeito, né, que demora para parar, né? Até cortar aquela internet leva um tempo, até cortar aquela Sky leva outro tempo, e aí às vezes a gente perde o sono nisso também, né? Não tem o que fazer. Às vezes eu pode acontecer de ter um divórcio. É para acontecer? Não. A Bíblia diz que o Senhor abomina o divórcio, mas acontece. Acontece. E daí tem N problemas de um divórcio. Quer ver? Quer ver uma coisa assim, ó, das trevas? O camarada tem filhos. Vamos dizer que tem um filho. A abençoada, ela mora aqui em Santa Catarina. Daí, o divórcio, tem pessoas, né, que quando se divorciam, não querem se enxergar o camarada nunca mais na vida, ele vira inimigo mortal. Ele diz assim, ó, eu tenho direito de ver meus filhos, 15 dias. Não, você não vai ver o teu filho. Não, eu quero ver, eu vou botar no juízo. Amém. Eu vou morar lá no Pará agora. Quer ver os filhos? Vem. Oh, aleluia. Entendeu? Ela faz de ruim. Isso é coisas do divórcio. Né? O camarada mora aqui, Blumenau, vou lá no Pará ver os filhos. Ou lá no Acre, Roraima. Acontece? Acontece sim. Tá? Tem uns negocinhos difíceis. Né? Dívidas, imprudências. Enfermidade, são coisas do dia a dia. Eu sou crente, sou Cristo, glória a Deus, mas eu não estou imune às enfermidades do meu dia a dia. Eu posso cair da escada, quebrar a perna, quebrar o tornozelo, dá um monte de problema. Faz cirurgia, tira o ossinho do tornozelo, nunca mais fica bom. Não estou imune a essas coisas. Eu posso sofrer todas as tribulações dessa vida. Tem pessoas com vícios, destrói a casa toda, destrói a família, perdidas no alcoolismo. Quando é alcoolismo, né, cara, né? O pessoal fecha um olho, tá? Mas é uma droga que é uma das piores. É pior do que o crack. Sabe? Porque o alcoolismo, o cara, ele não percebe que ele é um alcoólatra. Quando ele percebeu, ele acabou com a família. Sabe? Tudo é legal, tudo é festa, sabe? É uma treva. Então são coisas do dia a dia. Mas Deus pode reverter todas essas coisas quando nós se colocamos na presença do Senhor, tá? Então aquela viúva, o que aconteceu? Ela foi em encontro do profeta Eliseu, tá? Porque na época era um governo teocrata. Você sabe o que é um governo teocrata? O governo teocrata é um governo religioso, onde na época eles colocavam o Senhor em primeiro lugar.
É diferente do que hoje, né? Hoje nós vivemos no Brasil uma democracia onde o povo que tem a sua autoridade. Mas na época, o que o profeta dizia era lei. O que Moisés falava era lei. O que Isaías falava era lei. Então eles consultavam o profeta, eles consultavam o sacerdote. Era uma prática. É diferente do que hoje. E aí, aquela senhora, ela foi ao encontro daquele profeta, em meios à sua tribulação. O que ela disse para o profeta? Teu servo temia o Senhor. O Eliseu levou até um susto. O que queres que eu faça? Teu servo temia o Senhor. Sabe, amados, quando nós andamos na presença do Senhor Deus, não é que temos que exigir nada, mas nós podemos falar: Senhor, teu servo teme o teu nome. A casa do teu servo teme o teu nome, Senhor. Por que não dizer isso diante do altar do Senhor? Não tem que andar certinho. Mas nós podemos dizer: Senhor, eu tenho temido o teu nome. Eu tenho vivido em temor na tua presença. Tem misericórdia de mim, Senhor. Livra-me, Senhor, dessas tribulações. Livra-me, Senhor, daqueles que querem me fazer tão mal. Deus de toda glória, clama a Deus. Por que não? Senhor, teu servo é coberto no sangue do Cordeiro. Teu servo tem confessado os seus erros, os seus pecados. Teu servo tem reconhecido que é nada na tua presença. Teu servo tem dito diante de ti que careço de ti, Senhor, Deus meu de toda glória. Minha casa depende de ti, Senhor Deus. Por que não dizer isso na presença do Senhor Deus? É uma questão de se posicionar. Eu sou servo do Senhor Deus. Bem ou mal, eu sou servo do Senhor Deus. Sou comprado e sou lavado no sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus, Ele fez tudo por mim na cruz do Calvário. Isso é uma coisa que você precisa se apossar dessa palavra. Assim como a viúva. Teu servo temia Deus. E aí, diante desse pedido, né? O profeta pergunta: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Se você fosse a viúva, agora, vamos se colocar no lugar da viúva. O que você tem em casa? O profeta perguntou: o que você tem em casa? A viúva disse: eu tenho só um pouquinho de azeite. O que você tem em casa? Se Deus perguntasse assim, se clamasse a Deus por solução, e o profeta te perguntaria assim: o que você tem em casa? Talvez você iria dizer assim: ó, eu tenho uma máquina de costura. Ou você diria assim: eu tenho um carro. Ou eu tenho uma horta, uma hortinha. Eu tenho em casa uma horta. Eu tenho ferramentas de pedreiro. Eu tenho, talvez você não tenha nada, mas eu tenho talentos. Tenho talentos. Eu sou um bom cozinheiro. Eu sou um bom pintor. Um padeiro. Não são talentos naturais? Sou cabeleireiro. O que você tem? O que você tem em casa? Talvez você seja mais ousado ainda. Diga assim: eu não tenho nada. Clame ao Senhor. A Bíblia diz em Êxodo 31
que o Senhor encheu homens do Espírito Santo e derramou talentos para construir a arca. Veio pedreiro, veio ourives, veio marceneiro, veio de tudo. Deus pode te capacitar. Deus proverá talentos na tua vida para que você resista nessas tribulações do dia a dia, da vida. Sim, Deus pode te levantar com os teus talentos. Deus pode te levantar com as ferramentas que você tem em casa. Por que não? Eu tenho uma roçadeira. Com a roçadeira você pode ganhar o dinheiro? Se fosse eu para roçar uma grama, é 200 pila o dia. 200 pila, filho. Dá uma roçada legal aí. Não é minha praia, mas eu compro 200 pila. 200 vezes 20 dias dá 4 pau. Já defende? 4 pila defende a prestação. É ou não é? É, meu filho, é isso aí, queridos, né? Deus proverá na tua vida. Tem bom ânimo. Deus proverá. Deus nos quer nos sustentar. Deus quer nos abençoar com o melhor. Mas é com o melhor que nós temos. Como a viúva, o que tu tens? Eu tenho um azeite. E tu em casa, o que tu tem? Eu tenho uma máquina de costurar, eu tenho uma ferramenta de pedreiro, eu tenho uma roçadeira, eu tenho um carro para fazer um Uber, eu tenho talentos, eu sei construir isso, eu sou marceneiro, eu sei fazer isso, por que não? Não vamos ficar desanimados com as coisas do dia a dia. Deus pode te capacitar, por que não? Mais bênção ainda se eu me preparar. Se eu me preparar e me tornar uma ferramenta abençoada para o Espírito Santo de Deus. Que bom seria, né? Que bom seria eu aprender fluentemente, sei lá, alemão. Alemão eu sei falar, ninguém me vende, né? Eu sei falar um pouquinho, né? Se me jogar na Alemanha eu me viro. Eu aprendi a falar francês então. Ou falar de Jesus para esses franceses. Por que não? Por que não aprender a falar francês? Falar um inglês? Falar árabe? Difícil pra caramba. Japonês? Por que não? Por que não aprender? Né? Para se preparar. Por que não ler um bom livro? Tem culto de libertação. Eu estou lendo um livro dessa área. Porcos na sala. Eu comentei com uns dizem assim, não gostei muito desse livro. Eu estou amando. Porque eu aprendi na fé que eu posso ler todas as coisas e retirar os espinhos. Isso é livro de homem, não é a Bíblia. Eu vou ler com maturidade e vou retirar aquilo que não está chocando a minha fé, o meu credo, tá? Rubens, eu não acredito e mostro na Bíblia que crente não fica endemoniado. Não fica. Mas eu estava na igreja. Não, porque não é crente, cara. Não é crente, não nasceu de novo, brinca no pecado. Entendeu? O diabo vive no pecado. Se eu peço perdão, pronto, sanou os problemas. Não tem nada de ficar demoniado, filho. O camarada que não pede perdão do seu pecado não é crente. É qualquer outra coisa, mas não é. Crente, renascido, filho do Senhor Deus, a Bíblia diz que ele não peca habitualmente. Não peca habitualmente. Nós somos falhos, mas a hora que nós errarmos, Senhor, meu Deus, aquilo foi feio o negócio, tem misericórdia. Vamos ver se dá para consertar isso daqui. É mais ou menos assim que a gente tem que se proceder. Tem que proceder desse tipo. Então Jesus, Ele quer nos ajudar. Verso 3, a mulher, ela foi até a vizinhança e pediu ela pediu N vasilhas, como o profeta falou.
Amados, você precisa ter algo para que o milagre também ocorra na tua vida. Vamos prover recursos para que o milagre aconteça. Eu quero ser professor na Universidade Federal. Você precisa estudar. Para isso, estude e o Senhor irá prover. Eu quero ser diretor do Banco Tal do Brasil. E capacite, mas veja o que precisa, o que é de necessidade para eu ser um diretor top internacional. Eu quero trabalhar na Bolsa de Valores, vá aprender, faça um curso de corretor de finanças. Quem sabe há oportunidade de você trabalhar num local desse e ser uma bênção. Vá se capacitar para que o milagre ocorra. É assim que aconteceu com a viúva. E você tem, eu tenho azeite. Ela podia ter tido água. E o Senhor ia multiplicar a água naquela terra seca. É isso que podia ter acontecido. E se ela tivesse outra coisa, um perfume, um bálsamo, o Senhor ia multiplicar isso. É isso que o Senhor vai multiplicar. Vai multiplicar aquilo que você tem, mas nós temos que nos colocar à disposição do Senhor Deus. Senhor, o teu servo teme o teu nome. Clamar a bênção do Senhor, clamar livramento. E vamos embora e ser feliz. Nada de andar de cabisbaixo. Está difícil as coisas? O Senhor Jesus disse: Pai, eu peço que não retire eles do mundo, mas ajuda. E é isso aí. Então nós temos que fazer a nossa parte, senão não funciona. Tá? Tudo nós temos que fazer a nossa parte. Senhor, eu preciso de emprego. Manda um currículo. E Deus proverá o milagre. Verso 4. O profeta, ele mandou fechar a casa. A viúva fechou as portas. E o milagre de multiplicar aquele azeite, ele aconteceu com a casa fechada. Sabe o que isso significa? É que dentro de casa é a tua intimidade. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele requer intimidade. Intimidade. Conversar com o Espírito Santo de Deus é intimidade. Eu amo aqueles que me buscam de madrugada. Por quê? Porque de madrugada está todo mundo dormindo, é o silêncio da casa. Você escuta até o tic-tac do relógio. É intimidade. O Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus, ele não é como o diabo que se mostra na televisão toda hora, quer se exibir. Não. É um negócio diferente. É no silêncio, é quando você acalma a tua alma. É quando você para de orar, fecha a tua boca. Aí é a hora do Senhor ministrar em nossas vidas. Sabe? Então é intimidade. Você chega na sala da tua casa, Senhor, estou aqui, Jesus. Não saio daqui enquanto que o Senhor não falar comigo. Isso é intimidade, ousadia. E aquela viúva, ela fechou as portas da casa e os filhos presenciaram o milagre e a fartura veio para a sua necessidade. Não veio além da conta para ela se achar, sabe? Foi o tanto que era para receber. Acabou as vasilhas, acabou o azeite.
E a Escritura diz que ela conseguiu sanar as suas dívidas e foi viver com o resto. Deu ainda um respiro aí para a gente se ajeitar na vida. Que bênção de Deus! Então, fecha a portinha da casa, fecha a portinha aqui no coração. É momento de eu falar com o Senhor Deus. Às vezes nem a esposa, nem o maridão não precisa saber de nada. Ocorreu um milagre, não fica de boca fechada. Não guarde para ti. Testemunhe. Vai lá falar para o profeta, pastor, aquele dia que o Senhor orou comigo, aconteceu, glórias ao bom Deus. Quinta-feira, minha esposa não pôde vir ao culto, minha sogra estava com febre em casa, delirando. Ela estava com câncer, né? Toma uns remedinhos para quimioterapia, essas coisinhas, né? Então ela tem seus altos e baixos. Então ela estava delirando. Tomou os remedinhos. Aqui colocamos em oração no finalzinho do culto. Cheguei em casa, dos 39,4 que estava já em 37. Eu creio na oração da igreja, além do remédio. Demos o remedinho. O que nós demos lá? Um Tilenol, uma coisinha, né? E ficou bom. Glórias ao bom Deus. Então esse tipo de testemunho, por mais pequeno que seja, pode ganhar vidas. Pode acrescentar a fé de outro. Não precisa ser, cresceu um dedo, cresceu uma perna. Não, é nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, né? Que, né? Se está com febre e o negócio não abaixa, né? E se você não tem o remédio ainda na hora certinho, glória a Deus, baixou a febre, valeu, filho. Acabou de orar, baixou a febre, louvado seja Deus. Então, persistência, oração, né? Eu tenho colocado alguns nomes em oração quando eu vou no monte. Não é porque o monte é a última bolacha do pacote, tá? É meu lugarzinho de orar, eu gosto de orar no monte, né? Eu passo um pouquinho dos limites lá no monte. Mas glória a Deus, não tem ninguém, estou eu, os mosquitos, os vagalumes lá. E bênção de Deus. E tem acontecido muita bênção em minha vida por clamar a Deus. Muita bênção. E eu tenho visto também na vida dos amados, né? Tem gente que não vem aqui, né? Mas eu estou orando, daqui a pouco aparece. Hoje eu tinha que apresentar uma criança aqui, não deu para a moça vir, mas estamos ganhando ela para Jesus novamente. Ela vem com o maridão, está voltando para a igreja, e eu nunca desisti de orar. Sabe, às vezes eu boto uns nomes assim no nosso Lindos, né? Eles nem vêm na igreja, eu estou orando, estou sempre lembrando, não desisti. Amados, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Tenha bom ânimo, Deus proverá todas as circunstâncias, Pai, necessárias para você ter vitória. Tenha fé, tenha bom ânimo, coloque na presença do Senhor Deus. Senhor Jesus, é isso e é aquilo. Tem algumas coisas que não tem solução. Eu careço do teu milagre, não tem como eu fazer do meu braço. Eu preciso de ti. A situação é essa, é assim e ponto final. Eu sou o teu servo, Senhor. Eu temo o teu nome. E Jesus, Ele vai fazer esse milagre, e aí mais alguns dias você está testemunhando essa bênção de Deus. Amém? Recebe de Deus em nome de Jesus.